Olá, muito boa tarde. O conflito no Médio Oriente é mais um capítulo de uma guerra que atinge vários países na região, que tem provocado milhares de vítimas, pobreza extrema e um número crescente de refugiados, nomeadamente da comunidade cristã, uma pequena minoria na região, que é apoiada pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Regiões onde acontece a perseguição também por motivos religiosos, que não são esquecidas neste programa em cada semana, onde contamos habitualmente com a presença de Paulo Aido, jornalista da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, e hoje também de Catarina Martins Betancourt, diretora do Secretariado Português, que cumprimento. Muito boa tarde. Olá. Obrigado por estarem neste programa para este tema que semanalmente aqui queremos evocar e desta vez motivados pela situação de conflito no Médio Oriente. A Presidente Executiva da Ajuda à Igreja que Sofre Internacional disse que a presença cristã no Médio Oriente não pode desaparecer. É esse o risco real, Catarina? Sem dúvida, é de facto um risco real que nós vimos assistindo ao longo dos últimos anos, não é? Com os vários conflitos que têm acontecido e agora mais um. Mas o que temos assistido é de facto cada vez menos à presença da comunidade cristã, cada vez mais há pessoas que querem fugir, querem dar uma vida mais tranquila, mais segura, com uma maior perspectiva, mais esperança para o futuro dos próprios filhos, da família, e por isso temos assistido nos últimos anos um decréscimo bastante acentuado da presença da comunidade cristã. E o que a Regina Lynch agora disse, a nossa Presidente Internacional, de facto, é que mais esta guerra, quando vemos que há tantos sinais, ainda tanta fragilidade no Médio Oriente, mais esta guerra veio acelerar, de facto, esta possível fuga da comunidade cristã e podermos chegar a um ponto em que temos apenas uma presença residual da comunidade cristã, e isso seria terrível, não é? Pensar como é possível no Médio Oriente não haver comunidade cristã, como é que pode desaparecer ao fim destes 2000 anos de existência, não é? Portanto... Paulo Aido, de que forma é que como é que acontece aqui a tensão entre os conflitos armados, cada vez mais intensos? Claro que nós gravamos este programa dias antes dele ser emitido, mas infelizmente acredito que o conflito permaneça. Mas esta tensão entre conflitos armados e a perseguição religiosa que acontece na região? Bom, a perseguição religiosa quase que diria que está latente em toda esta região, porque os cristãos são uma minoria e são perseguidos principalmente pelos grupos mais extremistas. Isso aconteceu, por exemplo, em 2014 no Iraque, quando os jihadistas do Estado Islâmico, para assombro do mundo inteiro, ocuparam vastas regiões do território e expulsaram os cristãos da planície de Nínive, portanto, terras históricas, terras bíblicas, e ocuparam mesmo uma grande parte do território, e o mesmo aconteceu, por exemplo, na Síria. Portanto, os cristãos são a minoria e são alvo sempre desta visão muito radical. E os tempos de guerra que nós estamos a viver hoje em dia vêm acentuar, digamos, todo este lado de violência, porque os cristãos não são protegidos. Não estão protegidos. Está-se a ver agora, por exemplo, no Líbano, à hora que nós estamos aqui a gravar este programa, já se fala que há mais de 600 mil pessoas deslocadas no Líbano e os incidentes têm acontecido essencialmente no sul do país, onde vivem muitas comunidades cristãs, por exemplo, no Vale de Bekaa. Mas é um incidente que não tem diretamente a ver com os cristãos, neste caso. É um conflito entre Israel e o grupo Hezbollah. Mas os cristãos estão no meio e são alvo deste ataque, são alvo da violência e ninguém os protege. Portanto, o sentimento que a Catarina falava de insegurança reflete-se cada vez mais nesta altura. O Iraque é um país inseguro, a Síria continua a ser um país inseguro, o Líbano é um país inseguro, e como é que os cristãos vão projetar a sua própria vida? Na medida do possível, por isso é que eles sonham muitas vezes em sair dali. E, de facto, isto pode vir a ser gravíssimo para o futuro. E esse cenário também é o que acontece em Israel, na Terra Santa, Catarina? Sim, o que nós vamos recebendo, as informações das pessoas, dos parceiros de projeto que temos no terreno e das pessoas que vamos conhecendo, de facto é cada vez mais difícil viver na Terra Santa. Fala-se cada vez menos sobre os cristãos na Terra Santa. Sim, porque efetivamente são cada vez menos os que vivem, os que decidem permanecer, apesar de todas as dificuldades. Mas ainda há dias falava com a família que normalmente envia-nos os artigos que temos no Natal de Madeira de Oliveira da Terra Santa, que nos dizia que estavam com esperança na Páscoa, porque iria ser um período que provavelmente haveria uma abertura. Acontece isto, é óbvio que não há turistas, não há turismo, não há forma de subsistência das famílias. E ele dizia com muito pesar de que, de facto, não consegue sequer, neste momento, nem sequer consegue comprometer com o envio de nada, porque não tem forma de fazer. E, portanto,
como é que estas pessoas podem sobreviver se não têm ajudas, são de facto uma minoria nesta zona do globo. E depois temos também Gaza, que também deixou de falar, infelizmente, está esquecido, mas também o padre Gabriel Romanelli, que está na única paróquia católica, o que nos continua a dizer que o cenário é terrível e com o aumento do conflito provavelmente estão a comprometer a entrada dos caminhões de ajuda humanitária, o que irá trazer, mais uma vez, esta vontade de sair e deixar definitivamente esta região. Portanto, a situação é de facto gravíssima e, infelizmente, não vamos falando muito também de todas as consequências deste conflito, não é? Já vamos a ver. De que forma é que podemos falar da sobrevivência dos cristãos na região, tomando, por exemplo, o caso da Síria? Muito bem, ainda bem que fala da Síria, porque anteontem nós recebemos aqui em Portugal mais uma mensagem da irmã Miri, a famosa irmã Miri, Sim, que é a única religiosa portuguesa que está a viver na Síria. E ela, aliás, é muito curioso porque se nós acompanharmos as várias mensagens que ela nos vai dizer, nós temos aqui uma espécie de um retrato indireto da situação no país. E há uma coisa que é comum sempre às mensagens da irmã Miri. Ela acaba sempre as mensagens a dizer: rezem por nós, rezem pela Síria, rezem pela paz e rezem para que os cristãos não abandonem este país. As raízes do cristianismo estão também na Síria. E ela vê cada vez mais, é um sentimento de impotência, que os cristãos só dizem que querem ir embora. As famílias querem ir embora. A pobreza é generalizada na Síria. A insegurança e a desconfiança, eu acrescentaria aqui até a desconfiança, porque atualmente, depois da queda do regime de Bashar al-Assad, os atuais detentores do poder em Damasco eram os antigos jihadistas. Portanto, eles trocaram quase que... Há uma incerteza grande acerca de como tudo isto vai evoluir. Uma incerteza muito grande. Não basta tirar a arma hoje e pôr um fato e uma gravata para se passar a ser respeitável em nível de poder. E os cristãos olham para isto com esperança, mas com uma grande desconfiança também. E, portanto, tudo isto junto leva a que, de facto, os cristãos queiram abandonar o país. E isto acontece também hoje em dia na Síria. Quem garante a presença dos cristãos? Quem garante a presença dos cristãos na Síria? A Igreja? A Igreja garante a presença dos cristãos. A comunidade internacional deveria, digamos, responsabilizar-se também pela presença dos cristãos, porque estamos a falar de uma minoria religiosa, mas também uma minoria cultural, que faz parte da história desta região do globo. E se os cristãos abandonarem esta zona, digamos, ficamos com uma realidade que não corresponde àquilo que estaria correto. E há este exemplo da irmã portuguesa que está na Síria. Há também o exemplo do padre Hugo Alanis, natural da Argentina, mas que é missionário em Alepo, na Síria. Um exemplo que proponho agora que possamos ver, de facto, entre muitas imagens de destruição, esta presença não só do cristianismo, do catolicismo na região, mas de apoio a quem muito precisa. Como somos misioneros, estamos en distintas partes del mundo, en los países del primer mundo, como también en los países más pobres, más necesitados. Es decir, en las regiones donde nadie quiere ir. Todas las personas que hemos encontrado, de que durante todos estos años de guerra, siempre ellos han sentido la presencia de Dios en sus vidas. De ellos es algo muy profundo que ellos llevan. Por eso yo creo que la fe de ellos es un ejemplo para nosotros. Se han dado cuenta, muchos de ellos se han dado cuenta de lo importante que es ser un instrumento de Dios. No es solamente la ayuda material que estamos tratando de ofrecer. Nuestro trabajo consistió en, primero, conocer la realidad de esa gente. Entonces, visitando, haciendo encuentros con ellos, nos dimos cuenta de la difícil y triste realidad de cada uno de ellos. Nosotros desde aquí pedimos también por sus necesidades. Es un honor para nosotros poder estar trabajando aquí en Medio Oriente y en particular aquí en Alepo, Siria. Catarina Martins Betancourt, que honra é esta de que fala o padre Hugo?
É esta honra de estar junto de pessoas que, apesar de tudo, vimos a destruição, não é, da cidade, as dificuldades, mas apesar disso sentem sempre que Deus está com eles, apesar, mesmo nos momentos mais difíceis, como dizia o Padre Hugo ali. E, portanto, é esta honra de receber este testemunho, não é? Que apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a dor que estas pessoas têm, muitas destas pessoas perderam familiares, estão sozinhas, muitos são já com idade, muitos são deficientes que foram ficando para trás, mas é de facto uma honra perceber e receber este exemplo de vida e de fé, que eu acho que é de facto este ponto que nos distingue, não é? De facto, estas pessoas têm uma fé fabulosa e muito fervorosa e com muita devoção a Deus e acreditam plenamente em Deus. São missionários, Paulo Aido, que estão no terreno, que se veem satisfeitos no terreno, apesar de toda a destruição, e que a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre quer apoiar, nomeadamente nesta Quaresma. Que nós apoiamos sempre, mas nesta Quaresma nós fizemos questão de lançar uma campanha dos missionários que estão nos confins do mundo e que, de facto, são o exemplo daquilo que é do melhor da humanidade. Nós podemos dizer que se a Igreja digamos, representa o melhor de que nós podemos ter, os missionários são, de facto, a excelência disso, porque eles estão nos lugares mais perigosos, estão onde mais ninguém muitas vezes vai. E quando acontecem incidentes, quando acontecem guerras, quando acontecem terremotos, as organizações não governamentais muitas vezes vão para lá, mas rapidamente também se vão embora. E a Igreja permanece, a Igreja fica, e eles estão, e muitas vezes estão quase sem nada. E, portanto, nós... Há pouco o Paulo estava a perguntar à Catarina qual era esta honra. A honra que ele, nós temos que ele aqui em Portugal e em todo o mundo a honra de poder ajudá-los. Está nas nossas mãos poder ajudá-los. Nós somos o suporte material, espiritual também destes missionários que nos lugares mais difíceis do mundo são a presença de Deus, a presença da ternura de Deus. E nós podemos ajudá-los. E a Fundação AES tem essa missão também. Tem também uma missão que abarcou, diria eu, aqui em Portugal, depois das tempestades. Sim. Houve muita destruição de muitas casas, muitas famílias, também de espaços de culto. É na atenção a esses espaços de culto que a Fundação quer ajudar a reconstruir? Sim, uma das nossas missões enquanto Fundação AES é essa, não é? Portanto, construir igrejas em todo o mundo. Nunca fazemos isso aqui em Portugal, na Europa, nos países do Ocidente. Mas nesta situação, é uma situação excepcional e, portanto, achamos que devíamos também dar este sinal à Igreja Portuguesa de apoiar no momento em que há esta dificuldade. E foi isso que fizemos logo, quase desde o primeiro dia, logo quando soube da dimensão desta tragédia. Portanto, decidimos então avançar com uma campanha especial, exatamente para ajudar então na reconstrução destes espaços. E só na Diocese de Leiria, segundo os dados que nós temos, foram 52% das igrejas, das capelas existentes na Diocese que ficaram destruídas, que ficaram ou com alguma parte danificada. Portanto, as necessidades são muitas e por isso decidimos e temos feito este pedido constante aos nossos benfeitores, aos nossos amigos, neste sentido de nos apoiarem também, para nós podermos apoiar, claro, a Igreja aqui em Portugal, neste contexto muito próprio de uma dificuldade imensa, porque sem ajuda nossa e de várias instituições, como é óbvio, porque os valores são mesmo muito avultados. Portanto, com o apoio de várias pessoas, será mais fácil, então, dar de novo espaços à comunidade para voltar às suas igrejas. Essa ajuda que vai permitir, de facto, a reconstrução, nomeadamente dos espaços de culto, depois de, felizmente, muitos espaços familiares estarem também em reconstrução. Agradeço, Catarina Martins, Betancourt e Paulo Aido terem estado aqui no programa Eclésia a falar destas campanhas da Ajuda à Igreja que Sofre, que permitem, de facto, fazer chegar a ajuda a quem precisa, tanto aqui como, lá longe. Não é? Lá longe. E neste programa temos ainda tempo para mostrarmos outras notícias destes dias. A instabilidade laboral é dos elementos que mais contribui para minar a paz. Ideia deixada por Carvalho da Silva no colóquio promovido pelo Jornal Digital 7 Margens. Trabalho e vida sustentável entre um presente agreste e um futuro incerto. O tema desafiou a reflexão da sociologia e da teologia num colóquio promovido pelo 7 Margens no auditório da Escola Secundária de Camões, em Lisboa. Um tema que este órgão de informação digital considerou definidor do que estamos a viver e do futuro. Tendo em conta o debate que está a acontecer em Portugal, mas não só, atravessa também outros países da Europa e do mundo,
considerámos que era importante abordar este assunto. Depois, sendo um jornal que dá atenção à questão religiosa, também aí temos vários fatores, porque se recordarmos a tradição judaico-cristã, foi dela que herdámos o conceito de um descanso semanal. Portanto, alguma coisa que introduz uma ruptura no ritmo de trabalho, no ritmo das obrigações que temos, da responsabilidade que temos pela nossa vida, pela vida dos outros. Um dos participantes nesta reflexão foi Manuel Carvalho da Silva, o sociólogo com um passado de intensa atividade sindical, recordou o ambiente de insegurança internacional que se vive e como o ambiente laboral não é indiferente. As dimensões da exploração no trabalho são um dos aspectos que mais mina as condições de paz e de harmonia entre os povos. É bom termos isso presente. E também é uma evidência que os trabalhadores são dos primeiros a pagar as faturas daquilo que provocam as guerras. Em segundo lugar, nós vivemos um tempo em que ainda vão havendo alertas quanto aos perigos do avanço de forças ultraconservadoras e fascistas mesmo, mas estamos menos atentos a um outro aspecto que já agora o Papa Francisco também focava muito, que são os efeitos de uma financiarização da economia. E, portanto, esta economia profundamente neoliberal, que em muitos aspectos, para se desenvolver, já necessita de ter no poder forças ultraconservadoras e fascistas. Isto é dramático. A proposta de alteração da legislação laboral, Trabalho 21, mobilizou também a reflexão que sublinhou a ameaça que constitui este pacote, que o Governo apresenta como essencial para a competitividade do país. Se afirma só propagandisticamente como legislação de futuro, e o que vem é precarizar relações de trabalho e diminuir o espaço de organização autónoma, quer sindical, quer de outras formas dos trabalhadores a nível das empresas. E não há melhoria de salários. Quanto a isso, é uma evidência provada até a exaustão. Não há melhoria de salários com mais precarização de trabalho. Carvalho da Silva, que dirige um laboratório de investigação em questões laborais, identificou também uma desvalorização nas chamadas profissões velhas. O ideal que foi colocado, o ideal tipo colocado na cabeça, principalmente da juventude, é de trabalho de ligeiro, trabalho com tecnologias, trabalho e desvalorizou-se. E hoje o que é que nos fazem falta? Faz-nos falta serralheiros, eletricistas, estucadores, carpinteiros, programadores base, profissões que vão continuar inexoravelmente a ser necessárias, e nós temos uma juventude que não sabe o que é isso e muito menos está preparada para fazer valorizar essas profissões. E depois entra aqui as estratégias acerca da imigração, tentam responder oportunisticamente a isto, mas isto dá que pensar. O olhar da doutrina social da Igreja foi aprofundado pelo padre Jorge Teixeira da Cunha, que também é no Porto o assistente diocesano da Associação Cristã de Empresários e Gestores. No seu entender, o homem deve estar sempre no centro da economia. E a doutrina social da Igreja tem insistido muito nisso, na necessidade de centralizar a questão do trabalho no trabalhador. E, portanto, nós precisamos de valorizar o trabalhador de maneira muito mais iminente no futuro, porque para que, digamos, a vida social e a vida económica não nos fuja das mãos e, portanto, não nos tornemos nós próprios manipulados pela própria estrutura, nós precisamos de investir muito no trabalhador e na centralidade do trabalhador e no trabalho como um ato da pessoa, que é isso que diz a doutrina social da Igreja. Este professor e especialista em questões éticas e sociais encara também o pacote Trabalho 21 como algo que empurra para o passado e não para o futuro. Porque a proposta do Trabalho 21, de certo modo, é a reprodução, digamos, dos problemas que têm sido os do passado, não os do futuro. E os do futuro exigem que nós investamos no trabalhador como um ser moral. E, portanto, que o trabalhador passe de ser um elemento de uma cadeia de produção para ser
um autor da sua própria obra e, portanto, um agente moral que não é apenas um produtor, mas é aquele que delibera, aquele que comanda o processo, aquele que representa, de certo modo, o Criador no aperfeiçoamento do mundo. Presente nesta iniciativa do jornal digital Sete Margens, o presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana apelou à sensibilidade governativa, que não pode valorizar apenas o mérito e aqueles que ascendem no desempenho económico. Eu penso também que o governo deve assumir a responsabilidade de uma justiça social que seja abrangente. Não simplesmente o mérito daqueles que têm mais êxito pela sua formação ou capacidade de trabalho, mas uma sociedade que englobe toda a realidade humana e que, de facto, não deixe ninguém para trás na desgraça, na miséria, porque não teve as mesmas capacidades. O também Bispo de Santarém assume seguir as questões do mundo do trabalho por considerar que estas são estruturais numa sociedade que promova a dignidade. Estou a acompanhar, digamos, com interesse esta reflexão e espero que, enfim, que o resultado final seja bem e que haja, enfim, da parte também dos empresários na discussão com o Governo sobre estas matérias e com os responsáveis representantes dos trabalhadores que cheguem, enfim, à conclusão mais aceitável e que corresponda ao bem comum da sociedade portuguesa. Um colóquio onde ficou a ideia de que a ação da Igreja no mundo do trabalho não depende apenas do que o Papa diz, mas também daquilo que cada um pode produzir a partir dos diferentes contextos de vida. A terminar, convido a seguir o portal agência.eclesia.pt. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.